Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de Carlos Alcaraz, que vence Jannik Sinner por 3-1 e é campeão do US Open pela segunda vez na carreira. Foi justamente o Grand Slam em que ele conquistou o primeiro título dessa grandeza, em 2022, né? E lembrar que naquela caminhada ele foi quebrado 24 vezes, né? Das oitavas de final até a semi, 5 sets nos 3 jogos, ainda jogou 4 e quase 5 na decisão, né? Muita gente perguntava assim que afinal como é que o cara estaria fisicamente depois de jogar tantas batalhas, que todos os 3 jogos tiveram mais de 4 horas, então assim, ele chegou a estar quebra atrás contra o Cilic no quinto set, ele chegou a salvar match point, né, contra o Sinner no quarto set daquele Grand Slam, né, do US Open de 2022. E a questão é, nesse torneio quebrado só 3 vezes, e o Sinner só quebrou o Alcaraz uma vez, no único breakpoint que teve. Tudo bem assim, foi um 0,40, etc, mas foi lá que ele aproveitou. Depois disso, nenhum breakpoint criado no jogo inteiro, né? Você tem ideia, assim, foi um game ruim do Alcaraz. Custou um set, mas a questão é, o domínio do jogo foi muito grande. Eu acho que assim, dessas partidas que eu me lembro dos dois em Grand Slam, né? Tipo, eu vou lembrar, assim, teve Wimbledon em que o Sinner dominou lá na época de 2022, né? Os jogos, por exemplo, a gente teve, acho que foi 2022 que eles enfrentaram em Wimbledon, o Sinner ganhou por 3-1. Mas a questão é, de todos os jogos que eu vi eles fazendo em grandes lãs, foi o que teve mais disparidade de nível entre eles, sinceramente. Eu achei o Alcaraz bem superior, o Sinner sacou muito mal hoje. Muita gente acreditou que, assim, estar indoor, né, que a Arthur Ashe fechou por causa da chuva, né, tava garoando, mas qualquer nível de água dentro de uma quadradura pode escorregar, então eles, por precaução, acabaram fechando o teto, né. E assim, muita gente achou que isso ia beneficiar o Sinner, mas não deu nada, né, tipo... O Alcaraz está sacando no melhor nível da carreira dele. Ele jogou quase que no piloto automático a partida inteira, conseguindo manter profundidade, a velocidade dos golpes muito alta. E mais do que isso, ele conseguia resolver os pontos muito rapidamente comparados ao Sinner, né? E o Sinner, ele estava tendo muita dificuldade para resolver o ponto rapidamente, porque o Alcaraz se defendia, contra-atacava. Foi assim, um nível de tênis assim, surreal, melhor que eu vi de Carlos Alcaraz na minha vida, sério mesmo. É o melhor nível, assim, porque todas as campanhas, se a gente parar pra pensar, que ele havia sido campeão, sempre tem uma partida dramática, né? Sempre tem aquele momento, assim, que você pensa, que vai ser eliminado cedo, né? O Alcaraz não tinha ganhado um Grand Slam, tipo, sobrando, assim, o tempo inteiro, né? Sempre tinha aquele momento, até mesmo aquele Wimbledon que ele ganha atropelando o Djokovic, tem acho que o momento do torneio que ele tava a 2 pontos de ser quebrado pelo Tiafoe no quarto set, e o Tiafoe sacar pro jogo, aquele jogo tava muito difícil, né? E ele, na final, foi muito bem. Lá ele atropelou, mas assim, sempre tinha um drama. Esse torneio não. Ele foi sem perder sets até a final e só perdeu um set na decisão, né? Por pouco não foi campeão sem perder sets. Acho que até seria justo. E eu acredito assim, né? O Alcaraz é mais completo que o Sinner. O Sinner pode até ser mais consistente, já tá começando até a entrar em xeque se é também, porque o Alcaraz são acho que 8 torneios seguidos fazendo no final, né? Vamos lá, Monte Carlo, campeão, Barcelona final, Madrid campeão, Roland Garros campeão, Wimbledon tem Queens, que ele foi campeão, Wimbledon finalista, Cincinnati campeão e o US Open campeão. 8 torneios seguidos fazendo final. E assim, né, o cara tá sempre chegando lá, mesmo que alguns torneios sejam um pouquinho mais complicados, tem uma partida mais dramática, em Queens teve aquele jogo lá de quase 4 horas contra o Munar, entende, né? Ele tá dando o jeito dele, né? Ele quando precisa elevar o nível, ele eleva, e eu acredito assim que o nível apresentado hoje no torneio todo é um negócio impressionante e é legal assim que o Alcaraz ele faz isso porque havia um questionamento grande nas quadras duras para ele, né? Ele viveu um momento, ele ganha o US Open, ele nunca mais chega uma final de Grand Slam em quadradura até hoje. Foi assim, um período grande. Ele cai nas quartas de final do Australian pro Zverev, né? Tipo, em 2023 até vai lembrar, ele não joga o Australian, né? Ele joga o Australian em 24. Em 23 ele teve uma lesão e não pôde jogar. Mas, por exemplo, em 23 ele perde pro Medvedev nas semifinais do US Open, em 24 ele perde pro Zverev nas quartas, aí no US Open ele perde na segunda rodada. Olha ano passado, olha a disparidade, ano passado. Cai na estreia em Cincinnati pro Monfils, né? Um tenista francês de quase, já tava beirando os 38, foi lá e ganhou dele. Aí ele perde pro Botic Van de Zandschulp em sets diretos. Ele perdeu 3 sets a 0 pro Botic, levou 6-1 no primeiro set.
E a questão, até um tweet lá do Mundo do Tênis que eu achei maravilhoso, né? Quando ele perde o segundo set, né? O Alcaraz terá que jogar o fino para virar esse jogo. Ele perde o terceiro set, jogou o grosso, foi eliminado, né? E assim, a sequência dele, em grandes torneios, se a gente pegar a TP500 ele até ganha, né? Mas a questão é, do torneio de Cincinnati ano passado até Miami esse ano não era legal, né? Porque caiu nas quartas da Austrália pro Djokovic esse ano, mesmo o Djokovic estando com uma lesão, aí ele até consegue um título em Roterdã, né? Mas vai para Indian Wells, que é o torneio que ele sempre dominou, e cai nas semis pro Draper e cai na estreia pro Davi Goffin em Miami. Então, havia um questionamento grande, será que o Alcaraz está jogando bem quadradura e tudo isso? Mas o que seja que o Alcaraz melhorou muito no jogo dele, acho que principalmente o saque, né? Cara, isso acompanhou para as quadras duras agora, nesse ato das quadras duras, né? O Alcaraz é outro tenista, né? Tipo, o que era lá em Miami, estava levantando muitos questionamentos, o que ele é hoje, assim, é um salto muito perceptível na qualidade, principalmente na questão nos games de saque. E olha, o Wimbledon já tinha mostrado isso, ele estava sacando muito bem lá. Eu acho assim, só na decisão que eu acho que ele sentiu um pouquinho mais, até porque o Sinner tinha jogado muito bem naquele jogo. Mas hoje, assim, dominou basicamente o jogo inteiro, né? Só o segundo set que ele dá aquela vacilada e aquele que tinha não podia, tipo assim, dar esses momentos pro adversário, né? Ele não podia deixar o Sinner acreditar e, obviamente, deixar o jogo mais tenso, porque aí poderia sair desse fluxo que ele estava jogando, né? E quase que acontece, né? Quando ele tá sacando no 5-4 no quarto set, 40-15, aí leva um inning de devolução, o jogo vai para 40 iguais, mas depois contorna com muita competência, né? Mas é um torneio do Alcaraz, assim, eu dou basicamente, assim, eu sei que ele perde esse set na decisão, mas para mim é nota 10 o que ele jogou nesse torneio. Não deu chance para basicamente ninguém. O nível de tênis surreal, sufocou todo mundo, tipo assim, deu assim uma impressão que a áurea, sabe o que acontece? Tipo, Nadal em Roland Garros 2017 é melhor, obviamente, né? Mas me tava dando isso, né? Me parecia muito difícil alguém parar o Carlos Alcaraz do jeito que ele estava jogando. Eu senti isso, até que por isso que eu falo no pré-jogo que eu tava sentindo que ele era o favorito, né? Porque o que ele estava jogando, né, não era brincadeira, né? E ele mostrou muito menos fragilidades no torneio que o Sinner, né? E o Sinner tinha jogos que ele foi mais ameaçado, que você já começou a ficar, tá difícil, né? Não tá jogando bem. Ele deu conta, né? Do Shapovalov, do Félix, mas ele já tinha mostrado alguns momentos que não tava lá, tipo assim, por exemplo, no nível do ano passado, que ele só perde. Ele tem a derrota do primeiro set pro McDonald's, mas isso aí eu abstraio, né? Mas é que é primeira rodada. Mas tem aquele jogo contra o Medvedev, perde o segundo set, pronto. Do resto, assim, passou o carro em todo mundo, né? Era diferente, né? Eu tava assistindo mais convicção do Sinner do ano passado do que nesse torneio. E a verdade é que assim, o tênis no momento é dominado pelos dois, mas me dá a impressão que quando o Alcaraz encontra o melhor dele, né, ele para de errar e forçar demais, encontra o ponto certo ali do equilíbrio, é muito difícil para o italiano, né, porque ele tem mais recursos. Eu acho o Alcaraz um cara que tem mais variedade de repertório e, assim, conseguiu sustentar o jogo de uma maneira sublime, principalmente ali o terceiro set do Alcaraz é uma obra de arte, né, o que ele faz com o Sinner, que eu não acho tanto demérito do italiano aquele 6-1, acho que é muito do nível que o Alcaraz jogou. Mas assim, pro Sinner sacou muito mal, talvez tenha relação com um problema físico, que dizem que ele sofreu no abdômen, talvez, eu só acho que tem muito a ver também com a pressão que o Alcaraz colocou, e assim, o Alcaraz, como eu disse, né, sacou bem, devolveu bem, tudo que ele podia fazer, e não deu chances ao adversário. Essa final que inclusive está sendo bem comparada ao US Open de 2013, né, que o Rafael Nadal fez uma a Super Series inacreditável, né? Foi aquele ano que ele ganhou Toronto, Canadá, né? Melhor dizendo, não vou lembrar qual agora de cabeça, né? Se é Toronto ou Montreal. Aí ele ganha Cincinnati, ele ganha o US Open também. E ele venceu o Djokovic quase que nas mesmas parciais. 6-2 no primeiro set, leva 6-3 no segundo, só que inverte, né? O Nadal faz 6-4 no terceiro e era mais tenso. Aquele jogo foi bem mais parelho, né? E aí vem o 6-1, obviamente, ali no quarto set. Hoje só mudou isso, né? O 6-1 foi no terceiro, o 6-4 foi no quarto set, né? Então, assim, o Alcaraz mantém essa cena do US Open que desde 2008 o campeão do ano seguinte é diferente, né? O Federer ganhou 5 anos seguidos, e aí 2008 foi o quinto, 2009 Del Potro, 2010 foi o Rafael Nadal, 2011 o Djokovic, 2012 foi o Andy Murray, 2013 Nadal, 2014 Marin Cilic, 2015 Djokovic, 2016 Stanislas Wawrinka, 2017 Rafael Nadal, 2018 Djokovic, 2019 Rafael Nadal, 2020 Dominic Thiem, 2021 Daniil Medvedev, 2022 Carlos Alcaraz, 2023 Novak Djokovic, 2024 Jannik Sinner e o campeão de 2025 é Carlos Alcaraz. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.